Ontem foi o dia da mudança e eu coloquei um pouquinho, né, do que estava acontecendo lá no Instagram, compartilhar com o pessoal, e deixei uma caixinha de perguntas sobre todo esse processo que a gente tá vivendo, que vocês estão acompanhando por aqui, pra galera fazer as perguntas, né, mais específicas que eles têm dúvidas sobre todo esse processo de mudança para os Estados Unidos. Então eu vou ler pra vocês algumas perguntas que eu recebi e vou aproveitar já responder tudo aqui e a gente fecha esse assunto, porque provavelmente o próximo vídeo do canal já vai ser o vídeo da gente indo embora. Então, tô muito animada. Vamos lá. A Marta perguntou assim: quem tá mais empolgado, você ou seu esposo? Eu acho que nós dois estamos empolgados, mas eu tô mais animada. Agora ele não tá animado. Eu estou super animada. Nós estamos animados no geral, mas eu acho que eu tô mais empolgada. Bruno tá mais receoso. É uma mudança muito grande, né, gente? Até a gente chegar lá, ver a casa que a gente alugou, ver o carro que a gente comprou, passar do aeroporto, imigração, entrevista, aquela coisa toda, é um pouco... dá um pouco de medo, né? Então, enfim. Mas eu estou super empolgada, super animada. Tem dificuldades? A Marta também perguntou. Tem dificuldade em fazer novas amizades? Como pensa sobre isso na Flórida? Eu não penso sobre isso, Marta. Eu não penso sobre isso porque, assim, eu não sou uma pessoa que eu falo, não, hoje eu vou sair pra fazer amizades. Tem pessoas com quem eu já converso na Flórida, que são pessoas que, inclusive, me ajudaram muito nesse processo, me dando dicas e tudo, que com certeza eu quero conhecer, quero agradecer pessoalmente por tudo. Mas, assim, forçar uma amizade, né? Ai, meu Deus, eu tenho que fazer amizade, eu tenho que fazer elas têm que ser minhas amigas, eu tenho que ser amigas dela. Não tenho esse pensamento. Eu acho que a amizade, ela é uma coisa natural, entendeu? Que vem da identificação, vem da afinidade que você vai ter com as pessoas ou não. E eu acho que isso só vivendo pra saber. Então, assim, não é um ponto que eu fico pensando. Claro que eu quero conhecer as pessoas, né? Eu quero agradecer pessoalmente tudo que elas me ajudaram. Foi muita gente ali que foi me dando dicas, né? O amigo também do Bruno que ajudou a gente, eu não conheço pessoalmente. Então, eu acho que é natural, é um processo natural. Mas eu não fico pensando sobre esse assunto, não. A Aline falou só pra desejar boa sorte nessa nova vida. Muito obrigada, Aline. O Tia e Dani mandou pra mim assim: Deus continue abençoando vocês. Muito obrigada. A Lê falou assim, a Lê Celista: o que você acha que o Bruce vai achar do calor? Eu acho que ele vai odiar. A gente morou em São José dos Campos um período, né, do tempo que a gente ficou no Brasil. A gente passou um ano no Brasil, não exatamente um ano, foi menos tempo do que isso, mas enfim, o ano de 2022 a gente passou no Brasil e parte desse tempo a gente ficou em São José, e lá era bastante calor. O Bruce sofria bastante. Foi a única época, eu acho, da vida dele que ele não dormia com a gente, porque ele não aguentava ficar no quarto. Então, à noite, quando o sol baixava e o tempo ficava mais tranquilo, ele descia pra garagem e ficava lá, acho que era mais tranquilo pra ele. Eu acho que ele vai achar, assim, péssimo. Mas, meu filho, é o que tem pra hoje. So sorry. Um tempo ele se acostuma e já vai estar caçando jacaré na Flórida. A Carol mandou assim, ó: venha e curta muito o calor. Carol foi uma das pessoas que me ajudou muito com as dicas. Venha e curta muito o calor, a comida e a proximidade com a nossa cultura, mas cuidado. Quando ela mandou essa mensagem, eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei: por que você tá falando isso? Me dá mais subsídio pra eu poder pensar na minha resposta. E ela falou, né, sobre toda aquela questão dos brasileiros fora do Brasil, sobre como tem gente pilantra, como tem gente aplicando golpe, como tem gente querendo se aproveitar, né, e assim, eu não vou dizer que a gente é expert nisso, mas aqui no Canadá a gente infelizmente esbarrou em muito pilantra também. A gente infelizmente teve o desprazer de conviver com brasileiros que escolhem sair do Brasil, mas trazem com eles o pior do Brasil, né? E eu acho que isso é um processo normal, infelizmente, né? É lógico que a gente gostaria que fosse diferente, a gente gostaria que as pessoas estivessem imigrando, já que elas querem tanto uma vida melhor, que elas fossem parte, né, dessa mudança para melhor, mas não acontece com todo mundo. Então, o que a gente aprendeu, acho que isso se conecta muito com a pergunta da Marta sobre amizade, é que, primeiro, tem que ser um processo natural. Segundo, não acho legal a gente partir do ponto de que todo mundo vai passar a perna na gente, mas também acho que a gente tem que tomar cuidado com o tanto da nossa vida que a gente compartilha, sabe? Pelo menos foi isso que eu aprendi aqui no Canadá, né? Com as experiências que eu tive. Eu acho que faz parte, né? O que ela fala tem muito sentido, a gente escuta falar sobre isso, mas a gente que já é imigrante, a gente vive isso na pele, e é uma coisa triste, gente, porque, né?
O brasileiro podia estar se ajudando e tá querendo passar a perna no outro. E lá tem muito pilantra. A gente vê, né? É muito. Quando você trabalha com a imigração, você trabalha com essa área de imigração, de, enfim, né? De mudança de país, você meio que acostuma com o perfil da pilantragem, sabe? Você acostuma com o discurso, você sabe identificar quando o cara tá querendo passar a perna, quando ele tá vendendo gato por lebre, quando ele tá tentando te ludibriar pra te arrancar dinheiro. Infelizmente, a gente pega a experiência nisso, de tanto que a gente vê. Eu sempre falo pra vocês sobre canais do YouTube que ficam pintando o Canadá perfeito, o Canadá dos sonhos, e isso e aquilo. E nos Estados Unidos a gente tem isso em uma escala muito maior, porque a gente tem muito mais gente nos Estados Unidos, né? E muito mais gente ilegal também. Então, enfim, quando eu chegar lá, eu vou ver como é que vai acontecer e eu vou contando pra vocês no meio do caminho. Mas acho muito digna esse alerta da Carol. A Paty, qual a diferença de mudar do Brasil pro Canadá e hoje do Canadá para os Estados Unidos? Eu acho que a maior diferença, sem sombra de dúvidas, é com relação à nossa estrutura familiar. Quando a gente veio pro Canadá, era só eu e meu marido, não tinha filho, não tinha cachorro, foi muito fácil. A gente fez 2 malas cada um e embarcamos e viemos. Passamos perrengue? Passamos muito perrengue. Passamos ansiedade de não conseguir alugar casa? Passamos ansiedade. Tivemos vários percalços e dificuldades do início, mas fazer isso com criança e cachorro, gente, olha, é um trem que eu admiro meus clientes, inclusive, fizeram, porque é muito cansativo. Eu tô, assim, cansada, acabada. Meu marido também, eu tenho certeza. Então, eu acho que a maior diferença é essa. Uma outra diferença que eu percebi nesse processo também eu acho que o fato da gente já conhecer parte da cultura, né, dos procedimentos aqui na América do Norte, hoje tá sendo um pouco mais fácil da gente entender mais os procedimentos dos Estados Unidos, apesar de serem diferentes. Esse processo de alugar casa, de comprar carro, gente, foi completamente diferente, tá? Aqui no Canadá foi muito mais barato financiar carro com histórico de crédito recente do que nos Estados Unidos. Então, assim, apesar das diferenças, o fato da gente já ter passado perrengues assim, faz com que a gente tenha uma flexibilidade maior. Então, vou dar um exemplo prático. A gente identificou o problema, identificou o perrengue, a gente pensa muito mais rápido, a gente resolve muito mais rápido do que foi na primeira vez. Justamente porque na primeira vez a gente não tinha experiência. E a questão do inglês facilita muito na hora de conversar, de desenrolar, de negociar, de pegar informação, coisa que da primeira vez, quando eu vim do Brasil pra cá, eu não falava nada de inglês e foi muito mais difícil. Então acho que assim, a questão do inglês e da experiência torna o processo mais fácil, mas a questão da estrutura familiar torna o processo mais difícil. Então, no final, você vai equilibrando, mas eu diria que são esses pontos aí. A Virgínia perguntou assim, o que você me diz sobre a segurança em Orlando? Dá pra ter tranquilidade lá também? Cara, eu não tenho essa ilusão, tá? Eu tenho plena consciência. Gente, eu tenho plena consciência de que eu estou indo para um país menos seguro do que o Canadá. Porém, não dá pra gente comparar um país com 600 milhões de pessoas com um país que tem 40 milhões de pessoas. A violência no Canadá, ela é mais baixa porque nós temos menos pessoas e porque as pessoas aqui não podem ter armas. Elas não podem se defender. Nos Estados Unidos, nos estados que permitem, né, você ter arma, a parada é diferente. Então, assim, eu não tenho a ilusão de que eu vou pra lá e vou manter o nível de segurança que eu tenho aqui. Eu tenho meus olhos muito abertos pra isso. Eu fiz uma pesquisa muito extensa sobre isso e eu sei o que eu comprei, eu sei o que eu assinei, entendeu? Então, e na boa, na pior das hipóteses, meu marido luta jiu-jitsu e sabe atirar. Esse BO aí é dele, ele que proteja nós, né, marido? Eu tô contando com isso, pelo menos. Cadê? O Nicolas. Nicolas perguntou assim, ó. Quanto tempo demora pra mudança chegar lá na casa de vocês? Vocês chegam antes dela? Sim, a gente chega antes da mudança. Da hora que eles pegam a mudança aqui no Canadá até chegar lá, pode ser de 3 a 6 semanas, tá? Então a expectativa aí é que leve uns 2 meses pra tudo chegar. Então sim, a gente chega primeiro e o tempo vai depender, na verdade, de disponibilidade no caminhão. Então a logística que eles fazem é mais ou menos nesse sentido. Eles pegam aqui e aí quando tiver disponibilidade no caminhão que vai para Toronto, eles vão colocar a minha mudança.
quando lá em Toronto tiver disponibilidade do caminhão para Orlando, eles vão colocar minha mudança e vão despachar. Isso tudo deve acontecer entre 3 e 6 semanas. Qual empresa usaram para mudança e quanto custou? A forma de cobrança da mudança também... Essa pergunta também foi do Nicolas, tá? A empresa de mudança que a gente usou foi Atlantic Van Lines. Não recomendo ainda, porque não sei se é boa. Esperem a minha mudança chegar. Deixa eu ver como que eles vão fazer. O que eu posso dizer é, a equipe que veio buscar foi super tranquila. Bem profissional, bem cuidadosos. Não tenho do que reclamar. Mas vamos esperar a mudança chegar para ver o que a gente vai receber lá. Aí eu conto pra vocês se eu recomendo ou não, tá? Quanto custou? A expectativa baseada na lista de inventário que a gente passou para eles é que a nossa mudança toda saia por $3.000. Porém, quando eles chegam lá no galpão, eles pesam tudo novamente e aí eles me dão o valor em cima do peso real, né? Porque primeiro eles me dão um orçamento baseado na lista de inventário. Então eles pegam aquela lista, veem mais ou menos quanto pesam aqueles itens e me dão um orçamento. Mas o valor final depende do peso real da mobília. Então eles vão pesar e vão mandar pra gente. Aí a gente vai saber quanto ficou, eu conto pra vocês aqui. Eu acho que de 3 a 4,5, não deve passar disso. A Lady Maciel perguntou assim, como vocês fizeram para enviar a mudança, móveis e afins? A gente contratou essa empresa, Atlantic Van Lines, tem várias outras empresas que fazem o mesmo serviço e usam inclusive a mesma estrutura, tá? Eu achei no Google, eu joguei lá no Google, né, Moving Across Countries, e pedi orçamento de uma penca. Eu acho que eu pedi orçamento de umas 20 empresas, recebi uns 5 orçamentos, desses 5 eu filtrei para 3 e desses 3 eu escolhi a Atlantic, tá? Você basicamente manda para eles uma lista do que você tá enviando, eles te passam um orçamento baseado nessa lista, você tem que embalar as suas coisas, porque eles não embalam para você, então tudo aquilo que eu mostrei para vocês no último vídeo, de plástico, cardboard para proteger os cantos, o próprio cobertor que a gente embalou o sofá, todo aquele trabalho fomos nós que fizemos, porque nós temos interesse de proteger a nossa mobília, tá? Mas a empresa não faz isso para você. Se você quiser que eles façam, eles vão te cobrar. A gente fez o orçamento e para eles fazerem esse serviço seria mais ou menos uns $400 para fazer tudo, incluindo material e mão de obra. E aí a gente achou melhor não pagar a mais, os caras embalarem, então a gente embalou, tá? Mas você embala, eles vêm buscar na sua casa. Aqui é um serviço de porta a porta. Então eles vêm buscar na sua casa e eles vão entregar lá no endereço que você passou, tá? E um ponto interessante é que você não precisa dar o endereço final na hora que eles vêm buscar. Porque como tem esse prazo de 6 semanas, até que a sua mobília chegue em Toronto e só lá em Toronto é que ela vai ser despachada para o destino final, você pode resolver a questão do endereço. Por quê? É muito difícil você conseguir alugar o imóvel à distância como nós fizemos. Então, como eles sabem disso, eles deixam o endereço final aberto, né? Você só dá a cidade para onde você vai, eles deixam o endereço final aberto e quando você chegar lá, conseguir alugar tudo, você pode avisar para eles e eles vão mandar a sua mudança pro endereço que você alugou, tá? Então tem esse detalhe aí também. Lu Morita, foi mais barato mandar o caminhão de mudança do que comprar tudo novo lá? Sim, Lu, foi muito mais barato. Eu fiz o orçamento para recomprar tudo que nós tínhamos em casa, sem acrescentar coisas novas, somente o que nós tínhamos em casa, e eu cheguei num valor de mais de $12.000 americanos. Então, assim, em canadense, isso aí daria quase $20.000 canadenses, tá? Então, por causa disso, a gente achou, né, que o ideal era a gente mandar pela mudança. Se ficar entre 3 e 4,5, nós estamos num lucro bem grande. O Evandro mandou, Evandro é nosso amigo, Zumi. Uma excelente mudança, incrível início de novo ciclo. Obrigada! Venham nos visitar. Já convidei vocês, né? Então, agora sinta-se convidado publicamente. A Aline mandou assim: quais os melhores sites para procurar emprego? O meu marido me contou que ele procurava no LinkedIn e no Indeed, tá? Então, esses 2 sites foram os que ele mais procurou emprego nos Estados Unidos. É lógico que o maior desafio é você encontrar uma oferta de trabalho. Para nós era um desafio grande porque nós queríamos uma oferta de trabalho 100% remota pra gente ter essa liberdade geográfica e poder escolher um lugar com melhor custo
custo-benefício pra gente morar e ainda tinha que ser uma oferta de trabalho de uma empresa americana que aceitasse fazer o processo de nos ajudar com a documentação pra gente fazer esse visto. Então, não foi fácil. Na época, o Bruno me disse que ele fez mais ou menos 40 entrevistas, 40 processos, tá? E a última pergunta foi a pergunta da Ana Carla. Eu adorei a pergunta dela. Ela colocou assim: por que você deixou o Canadá? Amiga, você tá perdendo todos os vídeos aqui do canal, gata. Desde fevereiro que eu só falo sobre isso aqui no canal. Assista no canal do YouTube, né? Você mandou essa pergunta no Instagram, talvez você nem me acompanhe aqui no YouTube. A gente tá deixando o Canadá por alguns motivos, mas eu acho que o principal deles é a questão de que a gente não aguenta mais o clima do país, e eu acho que esse é um ponto chave. A questão tributária pra gente virou um peso muito grande. Hoje aqui no Canadá, em cima da renda do meu marido, a gente paga uma alíquota de aproximadamente 44% de imposto, mais os 12% em cima do consumo, né? Então assim, é quase metade da renda, um pouco mais até da metade da renda somente em impostos, né? A gente sabe que o mundo todo está sofrendo esse período pós-pandemia, que as inflações, aquela coisa toda, as bolsas, está todo mundo numa situação difícil, mas a situação do Canadá realmente assim é triste de ver, né? Onde que o país está indo, como que essa administração tem cuidado, ou melhor, tem descuidado, né? A gente viu aí um gasto absurdo de dinheiro público esses últimos anos. E agora, gente, a conta chegou, né? A conta chegou e as pessoas não estão conseguindo pagar. A gente vive uma crise imobiliária no Canadá absurda, absurda. O povo fala que não tem bolha imobiliária, mas assim, as pessoas não conseguem pagar aluguel, as pessoas não estão conseguindo prosperar aqui, entende? As pessoas não conseguem crescer, as pessoas não conseguem muitas vezes pagar a conta do mês. Uma conta de mercado dá $1.500 por mês. Há 8 anos atrás, a minha compra de mercado dava $400 por mês. Hoje ela custa $1.500, tá? Sem restaurante, sem contar lanche, compra de mercado. Então assim, a situação para a qual o país tem caminhado, a crise imobiliária, né? A gente tem um imóvel próprio aqui, mas não é um imóvel que atende os nossos objetivos. A gente quer ter mais espaço, nós dois trabalhamos de casa, temos uma filha pequena que está crescendo, que demanda espaço, um cachorro que demanda espaço. Aqui não tem condição de você morar numa casa, não tem. Vejam que a gente mudou para o interior da província de British Columbia e aqui as casas já estão custando $1 milhão. Né? Então assim, não tem como você comprar uma casa, não tem como você ir para um espaço maior, não tem disponibilidade de imóvel para a quantidade de pessoas querendo alugar. Tem a questão da crise do sistema de saúde, que para mim assim é a pior de todas as crises, tá? A pior de todas é essa, é revoltante, na verdade. Eu não quero nem entrar nesse assunto porque eu fico com raiva, tá? Mas assim, é revoltante ver a situação do sistema de saúde no Canadá e ainda ver o canadense encher a boca para dizer que não vou mudar para os Estados Unidos, porque pelo menos a saúde no Canadá é free. Como se a gente não estivesse pagando 50% da nossa renda de impostos para ter esse lixo de serviço que é, né? Então, crise imobiliária, crise no sistema de saúde que está em colapso, custo de vida está altíssimo. Para nós não vale mais a pena. Essa é a verdade. Para nós não faz sentido estar aqui quando nós temos a oportunidade de estar num lugar onde nós vamos pagar metade do valor que a gente paga hoje de impostos. Nós estaremos num clima muito melhor do que nós estamos hoje. Nós estaremos muito mais perto do Brasil. Passagem aérea pro Brasil, assim, gata, muito mais barato, né? E a gente tem a possibilidade de comprar uma casa do tamanho que a gente sonha, do desejo que a gente tem, né? A casa dos sonhos, a casa para ter família, para criar filhos. Então, assim, quando você coloca tudo isso na balança, não tem por que não ir, entende? Então, por que você deixou o Canadá? Eu te retornaria com a pergunta: por que eu não deixaria se eu estou diante de uma oportunidade que tem todos os indícios de que vai ser muito melhor para nós, dentro dos nossos objetivos, né? É claro que se você for comparar o Canadá com o Brasil, você vai achar coisas muito melhores, né, gente? Então acho que é importante a gente ser honesto também nesse sentido, porque eu não tô saindo do Brasil, né? E eu acho que é isso que falta as pessoas entenderem. Eu vejo muitas pessoas mandando mensagem aqui, comentário, reclamando, brava, porque eu tô indo embora do Canadá. Tem a ver, né? Mas as pessoas ficam ofendidas, né? Porque tantas pessoas querendo vir pra cá e a gente querendo ir embora. Mas vocês precisam entender que a gente não está mais saindo do Brasil. A gente já saiu do Brasil. A gente já, inclusive, perdeu as referências do Brasil. Tanto que pra nós, esse retorno ao Brasil que a gente fez, esse tempo que a gente passou no Brasil,
abril, foi muito complicado, a gente não se adaptou novamente. Então, nós estamos deixando o Canadá, e o Canadá que nós estamos deixando hoje é um Canadá muito pior do que o Canadá que nós encontramos quando nós viemos para cá. Eu digo isso sim, sem medo de errar. O Canadá que a gente tem hoje é muito pior do que o Canadá que a gente recebeu quando a gente chegou aqui em 2015. E para mim isso é muito claro que é um reflexo da política, das decisões que foram tomadas pela administração do Trudeau. Liberação de drogas, liberou, né, todas as drogas aqui em British Columbia, a gastação de dinheiro, né, enfim, eu não quero entrar nessa parte também porque é um assunto muito desgastante, sabe, e eu já tô me libertando disso, então não quero saber, mas eu sei que os Estados Unidos tem uma penca de problema também, porém, no final do dia, gente, o que vale é o dinheiro que cai na sua conta, gata, entendeu? Não é o Biden, não é o Trudeau, não é o Trump, não é o Lula. No final do dia, pro povão que somos nós, o que vale é o dinheiro que entra na sua conta. E como você consegue viver com aquele dinheiro? O que você consegue fazer de bom com aquele dinheiro? E eu vou falar pra vocês que no Canadá, já valeu muito mais a pena, né? A gente conseguia viver muito melhor do que hoje. Conseguia vislumbrar oportunidades muito melhores do que... Quer dizer, não conseguia, não. As oportunidades sempre foram melhores nos Estados Unidos, mas... Enfim, o Canadá já foi muito melhor, né? E quando comparado com o Brasil, é muito melhor ainda, tá? Agora, quando comparado com os Estados Unidos, não dá, gente. Não dá pra defender. Não dá. Ah, mas o sistema de saúde é público. Mas é um lixo. É um verdadeiro lixo. Ah, mas o Canadá é mais seguro. Tá, porque tem 40 milhões de habitantes. Se você enfiar na cidade lá no filho Judas, lá dos Estados Unidos, também vai ser seguro, entendeu? Então assim, por que eu deixei o Canadá? Porque pra mim não faz mais sentido. Foi muito bom os anos que eu vivi aqui, eu cresci muito aqui, eu aprendi muito, me desenvolvi, a gente se desenvolveu como profissionais, como seres humanos, mas acabou. Que bom que tá acabando de um jeito positivo, porque a gente tá indo pra algo que pra nós é melhor. E, cara, eu sempre vou ser canadense, eu sempre vou ter os meus amigos aqui, a minha filha é canadense, a gente pode entrar e sair a hora que a gente quiser, nós somos cidadãos. Então, assim, não tem motivo pra não ir, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu acho que o próximo vídeo no canal já vai ser a gente indo embora. Não sei, gente, se eu vou conseguir postar, tá? Eu vou tentar postar na terça e na quinta dessa semana, mas eu não tenho certeza. Vai ser uma loucura. Continuem acompanhando, eu espero que vocês estejam gostando. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.